que é a nossa base, o nosso texto em que nós estamos migrando, estamos viajando. Deus abençoe. Podem permanecer sentados mesmo. Deus abençoe, irmã Isabel. Vamos estar lendo, porque vamos ler vários textos. E vamos falar um pouco a respeito dessa batalha espiritual que ocorre no mundo espiritual, e ela tem reflexo direto no mundo físico e por vezes nos atinge. Por vezes essas batalhas a gente acaba saindo ferido, essas batalhas que ocorrem, porque o adversário da igreja, ele tem um papel. O papel dele é roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Ele não faz outra coisa além disso: roubar, matar e destruir. Agora, nós que procuramos avançar, procuramos entender as coisas espirituais, a gente precisa buscar todos os dias ter essa claridade na mente para compreender o que ocorre, o que acontece no mundo espiritual, e isso reflete diretamente em nossas vidas. Versículo de número 10 do capítulo 6 de Efésios diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse é o nosso texto base, que nós estamos trabalhando já há algumas terças, mas eu gostaria também de ler com vocês, que hoje nós vamos partir desse texto, que é Efésios capítulo de número 2. Nós falamos um pouco sobre esse texto na semana passada, e vamos dar continuidade, mas agora olhando por um outro prisma. Efésios 2, versículos 1 e 2, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Próximo versículo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ok. Nós vamos partir do princípio hoje de que nesse processo dessa batalha que nós enfrentamos diariamente, o pecado ele bate na nossa porta todos os dias.
de diversas formas. Ele tem um dia que ele vem vestido de uma situação, no outro de outra, mas todos os dias ele está batendo em nossa porta. O inimigo da igreja, o inimigo da nossa alma, ele é astuto, ele é sagaz. Ele procura identificar quais são os pontos fracos e ataca exatamente naqueles pontos fracos. A gente precisa estar atentos, principalmente nos pontos fracos, porque ele vai atacar exatamente ali. E não importa se ele vai demorar 1 ano, 2 anos, ele vai ficar observando o tempo todo. A hora que você tira os olhos, ele ataca, porque ele é sagaz. Agora, nesse processo, ele fez um trabalho muito forte de destruição quando Adão e Eva estavam no jardim. Ele sagazmente procurou a brecha e atacou. E conseguiu alcançar o propósito, o objetivo. Ele trabalha. Vamos lá para Gênesis. Eu estava meditando nisso hoje à tarde. E vendo como o inimigo, ele é astuto, como ele é terrível. Porque ele precisava de colocar um ponto de vulnerabilidade no homem, que ali era o ponto de acesso. O ponto de acesso. Nós vamos aprender aqui que ele trabalha em cima de alguns pontos, e tem alguns que são mais frágeis. No capítulo de número 3 do livro do Gênesis, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, melhor dizendo, ela relata esse ocorrido. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olhe para cá. A primeira coisa que ela coloca na cabeça de Eva foi a dúvida. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, olha para a sua Bíblia, no capítulo de número 2. No capítulo de número 2, nós vamos ver as seguintes situações.
que você vai entender aqui agora. Estou trabalhando um ponto de vulnerabilidade que Satanás procura implantar na cabeça das pessoas para que elas se tornem alvos fáceis. O versículo de número 16 do capítulo 2, você acompanha na sua Bíblia. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Aí você volta um pouco, porque ela planta uma dúvida, a serpente planta uma dúvida na cabeça da mulher, dizendo: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher agora, ela se embaraça toda, e aí diz: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Só que Deus não disse isso. Olha o versículo de número 7. A partir do versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Perceba aí, é coisa, né, que há uma confusão, porque o diabo ele gosta disso, ele gosta de confundir a mente do ser humano. Olha o versículo 3 do capítulo 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Deus não disse para eles não comer do fruto da árvore da vida. Deus disse para eles não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Mas a árvore que estava no meio do jardim é a árvore da vida. Olha só. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, a única árvore que tem a localização exata é a árvore da vida. Só que o inimigo, ele confunde, ele mente. E o problema está exatamente aí. Ele procura embaraçar, embaralhar a mente para poder alcançar o seu objetivo, o seu propósito. O propósito dele foi alcançado, porque ele confundiu a mente e alcançou o seu objetivo. O diabo ele trabalha com a mentira. João capítulo 8, verso 44. Coloca para nós aí, auxiliar irmão Denis. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Então ele sempre vai trabalhar com a confusão na mente do ser humano. Ele é mentiroso, e não só mentiroso, ele é o pai da mentira. Eu até disse um dia aqui atrás, eu não recordo mais qual foi a época que eu disse, que quem mente está tendo um relacionamento com a filha do diabo. Então, se está tendo um relacionamento com a filha do diabo, o que o diabo é desse crente, desse indivíduo? Não. Sogro. É sogro. Então, se
aquele que ama, que gosta da mentira, porque a mentira ela é do diabo, e ele é o pai da mentira. Então, se o indivíduo tem relacionamento íntimo com a inverdade, naturalmente ele tem o diabo como seu sogro. Precisamos ter muito cuidado com isso. Mas são pontos de vulnerabilidade. Então aqui ele atinge, ele coloca dúvida na cabeça de Eva. Eva cede ao seu charme, come do fruto. E agora Adão também come. E aí você vai ver que o Senhor Deus lança o homem fora do jardim. Verso 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Aí agora, o que eu quero chamar a atenção de todos nós é que essa ação, eu estou falando sobre o ponto de vulnerabilidade, essa ação lá atrás no Éden, onde Eva e Adão falharam porque permitiu ser induzidos pela artimanha e a sagacidade de Satanás, as consequências elas foram terríveis. Porque o Senhor Deus tinha dito a Adão: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque se comeres, morrerás. O homem, ele foi feito eterno? Não. Mas ele poderia se tornar eterno dentro daquele processo ali do jardim. Só que com a infração cometida, com o erro, com o pecado cometido, ele errou o alvo e agora ele tem uma consequência gravíssima, que é a morte. E é exatamente sobre essa questão da morte que eu quero falar um pouco hoje com vocês. Nós até tratamos um pouquinho ontem no curso, quem assistiu a aula ontem, nós tratamos um pouquinho sobre a morte. Porque nós, a raça humana, em razão do pecado, como consequência do pecado, nós herdamos a morte. E são 3 tipos de morte que existe. Quando o homem peca, ele já herda a morte, que essa passou a todos nós, que é a morte física. Todo ser humano, independente da sua raça, da sua tribo, do seu nível de conhecimento intelectual, independente de qualquer coisa, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, ele vai passar pelo processo da morte física. Isso é uma herança. Eu acredito que nós não... Eu até li alguns comentários hoje, mas eu não vou entrar no mérito porque há muitas discussões a respeito. Mas eu acredito que o homem, ele não foi feito na sua originalidade para experimentar essa morte física. Mas o pecado trouxe essa consequência. É Romanos capítulo de número 5.
acho que é 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Nós herdamos a morte física. Eu anotei algumas referências, e a cabeça já não está tão boa. Então, esse processo da morte física, ela vai acontecer, como já acontece desde sempre. Com exceção de alguns homens da Bíblia. Elias, Enoque, que não passaram pelo processo da morte física. Aí ontem, na aula, nós fizemos uma pergunta: é possível viver sem pecar? Não? É possível viver sem pecar? E ontem foi uma coisa bacana no nosso chat, porque a turma entrou. Possível é. Agora, se eu e você vai conseguir, é outra história. Mas eu embaso onde para dizer isso? No nosso Cristo. Ele pecou? Ah, mas ele era Deus. Não, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele venceu como homem. Filipenses capítulo de número 5, verso 2 a seguir, capítulo 2, versículo 5 a seguir, nós vamos ver, eu falei sobre isso a semana passada, sobre os 2 esvaziamentos que ele fez. Esvaziou-se dos seus atributos e esvaziou-se das suas vontades. O que é que faz o homem pecar? As vontades, os desejos. Jesus abriu mão de todos os seus desejos pessoais, todos os seus desejos humanos, ele abriu mão para fazer a vontade do Pai. Então, é possível? É. Agora, a questão nossa é um desafio extraordinário. Eu acredito que, a partir do momento em que Enoque passou a andar com Deus, ele não pecou mais. Até ele veio gerando filho. Quando ele gera, aí a Bíblia diz: e Enoque andou com Deus. Ele foi tão fiel que Deus para si o toma. Mas nós herdamos a morte. Vamos passar por ela, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja antes. Mas a morte física é apenas uma passagem para o outro mundo. A morte física é o meio que nós temos para ir para a eternidade. Claro que ninguém quer morrer, porque nós temos um certo receio. Por quê? Porque nós não conhecemos essas coisas, e porque não conhecemos, nós ficamos receosos. Vamos morrer? Não, não quero. Eu acredito que nós todos não morreremos fisicamente, porque Jesus vai voltar antes que a gente passe por esse processo que nós não conhecemos. Não sei se morrer dói, e eu não estou muito interessado também em saber. Mas aí tem a segunda morte,
que é a morte espiritual. A morte espiritual, ela é ocasionada pela ausência de Deus. Ela é ocasionada pela ausência de Deus e pela presença do pecado. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É aqui que está o processo da morte espiritual. Por quê? Porque o que nos liga a Deus é a nossa comunhão. Sim ou não? Sim ou não? O que nos liga a Deus é a nossa comunhão. É a nossa comunhão que nos liga a Deus. É essa interação, essa interatividade entre Deus e nós. Só que o pecado, ele é um bloqueador. É o que Isaías está dizendo. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora observe bem. Observe bem. Significa dizer que o homem que está morto espiritualmente, nem ouvi-lo Deus ouve. Nem ouvi-lo Deus ouve. Por quê? Porque há uma nuvem de bloqueio, uma nuvem que causa essa interferência entre o indivíduo e Deus. Então, quando o homem está morto espiritualmente, ele parece um zumbi. Está andando, Deus não se responsabiliza por ele, porque nem ouvi-lo Deus ouve, porque ele está morto espiritualmente. Mas isso eu estou mostrando para vocês porque é uma ação maligna para bloquear esse homem do seu Criador. Então o homem, quando peca, ele herda a morte física, e o homem peca e morre espiritualmente, porque o apóstolo Paulo disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, enquanto o homem está morto espiritualmente, ele não está em conexão com Deus. E aí eu preciso ficar atento. Por quê? Aquele texto lá de Caim, é Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vamos encontrar esse texto. Gênesis capítulo 4. Eu li esse texto ontem, mas não recordo mais. Gênesis. Gênesis, o pecado bate na porta. Cadê ele? Vamos lá. Exatamente. Capítulo 4, versículo 7. O versículo 6 diz: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti?
E se fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que isso quer dizer na prática? Que o pecado, ele vai bater todos os dias na nossa portinha, todo dia. Mas quem abre a porta ou fecha, somos nós. Perceba que quando o Senhor fala para Caim, o Senhor não vai lá e fecha a porta. Não, Caim, peraí, deixa eu fechar a porta aqui, senão o pecado vai te pegar. Não. Quem abre a porta para o pecado ou deixa fechada, somos nós. Mas o pecado, ele vem por meio de desejo. Ele vem por meio do desejo de fazer. Eva pecou porque desejou o fruto. Ela desejou comer do fruto. Caim aqui desejou matar seu irmão porque ficou chateado, porque Deus recebeu a oferta de Abel e recebeu Abel. Ele ficou chateado e agora surge no coração dele o desejo de matar o seu próprio irmão. Só que o desejo apenas não significa que você está pecando, porque você pode pegar esse desejo e suprimi-lo, levá-lo aos pés da cruz. Cadê o texto de Tiago? Tiago capítulo 1. Porque nesses pontos de vulnerabilidade é que nós somos atingidos todos os dias. Todos os dias. E precisamos, versículo de número 13 do capítulo 1 de Tiago. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo. E via de regra são desejos imorais diante de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. O que eu quero dizer com isso, Oséias Gonçalves? É que dentro desse ponto, o diabo sempre vai colocar oportunidade diante de você e de mim, de nós. Lembra que eu disse para vocês que nós não temos domínio da nossa mente? Nós não pensamos só o que a gente quer pensar. A gente pensa coisas que a gente sabe que não deve ser pensada, a gente pensa, porque simplesmente acontece o pensamento, ele é gerado. E nesse processo, por vezes, nós pensamos e geramos pensamentos pecaminosos. Mas enquanto está só no campo do pensamento, que nós ainda não deixamos a concupiscência conceber, que é o quê? Aquele desejo aflorado em fazer, aquele desejo de realizar. Eu pensei, pensamento, eu te repreendo. Agora, eu pensei, mas eu gostei. Eu vou pensar um pouco mais. E vou pensando, e vou maquinando, Ali, a concupiscência está concebendo. E uma vez a concupiscência sendo concebida, ela vai dar luz ao pecado. Então qual é o grande segredo? Porque aqui são pontos de vulnerabilidade na nossa mente.
São pontos de vulnerabilidade. Eu preciso então, se veio o pensamento, eu já vou dar um jeito de esquecer aquilo. Como é que eu faço? Falando com Deus. Pode vir qualquer tipo de pensamento na minha mente ou na sua mente, pensamentos não de paz, mas pensamentos de guerra contra Deus, porque o apóstolo Paulo trata disso em Gálatas capítulo 5, sobre essa guerra que existe entre a carne e o espírito. Quando o pensamento vier, se eu agora focar o meu pensamento no céu, não tem pensamento maligno que resista. Quando o apóstolo Paulo diz que há uma guerra entre a carne e o espírito, ele está falando a respeito dessas coisas. Porque o ponto de vulnerabilidade nossa é a mente. Satanás fez isso lá atrás, Satanás fez isso com Caim, Satanás fez isso com outras e outras e milhares de pessoas. E atingiu a mente. E aí a gente tem uma mania de flertar com o pecado. Flertar com o pecado. A gente flerta. A gente vai, não, eu vou até onde eu domino. Eu vou. Não, tá tudo, eu consigo dominar até aqui. Não, eu vou. Não, só vou dar mais uma acessadazinha, tal. Eu só vou mais um pontinho só. Não, só vou ver mais, já caiu. Não entra nessa. Não entra nessa, porque são pontos vulneráveis. Isso ocorreu lá atrás, no Éden, quando ele coloca a confusão na cabeça de Eva. E nós herdamos a morte física e, consequentemente, herdamos a morte espiritual que vem através do pecado. Vamos ter cuidado com isso. Aconteceu recentemente, no sábado próximo passado, uma invasão do Hamas no território de Israel. Aquele povo, ele estava em vigilância 24 horas por dia. O dia que eles piscam os olhos, o inimigo entra e faz uma verdadeira destruição. O Estado de Israel é um dos mais bem equipados em poder bélico do planeta. Em defesa, o Estado de Israel é o único que tem uma defesa antimíssil do planeta, que é eficaz. Mas eles piscaram e o inimigo entrou. E está causando uma verdadeira destruição na nação. E esse problema tende-se a aumentar cada dia mais, porque eles piscaram. Nós precisamos ficar atento a esses pontos de vulnerabilidade. E o principal deles é a nossa mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Precisamos cuidar do nosso coração. Cuidar do nosso coração. Porque às vezes nós estamos permitindo que o nosso coração se torne um alvo fácil do inimigo. Porque às vezes nós estamos deixando coisas dentro do nosso coração que não deveria estar, mas a gente deixa. A gente precisa às vezes de parar em algum momento da nossa caminhada e tirar tudo, fazer uma limpeza geral. Porque são pontos de vulnerabilidade do inimigo. E o nosso coração, ele é um depósito. Ele é um depósito de coisas boas ou de coisas ruins. Isso depende muito do dono do coração. Eu não posso deixar que o meu coração seja dominado por coisas que não precisa, por situações que eu posso jogar para fora, eu posso limpar, eu posso tirar.
Eu lembro que quando eu era pregador, eu preguei uma mensagem, às vezes, até eu lembro do tema dela. O tema da mensagem era desentulhando a tenda. Eu falei sobre Labão. Até hoje eu lembro dessa mensagem. Acho que não consigo pregá-la mais, mas eu lembro dela. Que eu falava do coração. E o inimigo, ele sabe disso. E ele vai jogando coisas e a gente vai deixando. Como é que eu resolvo essas coisas? Eu resolvo essas coisas quando eu busco a disposição para resolvê-las e não deixo as coisas de hoje para resolver amanhã. Os problemas de hoje preciso resolver hoje. O pecado de hoje preciso confessar hoje. Eu não posso deixar acumular. Senão daqui a pouquinho o meu coração vai ficar entulhado de coisas que poderia ter sido evitado. Quem já leu aquele livro do escritor Renato Rubi? Já leu, Rubi? Já leu? Ele fala a respeito dessa questão do coração. Ele trabalha muito a respeito do nosso coração. Ele fala a respeito, porque ele tem um trecho que ele fala que as coisas ruins que a gente deixa no coração da gente é como algo tóxico que vai empretejando, vai fazendo com que o coração fique mal cheiroso. É importante a gente resolver, porque são pontos de vulnerabilidade. E o inimigo, ele ataca exatamente dentro desses pontos, para tentar tirar a sua paz, para tentar tirar a sua alegria, para tentar tirar o seu prazer. Ele vai atacar. Por quê? Porque o papel do inimigo é roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Esse é o papel dele. Agora, nós precisamos cuidar desse templo. Precisa criar paredes de proteção dentro desses pontos de vulnerabilidade. Eva foi enganada, Caim foi avisado, mas eles não quiseram atender, simplesmente cederam. Eu ouvi uma palavra esses 2 dias do pastor Manuel Neto, acho que foi ele mesmo, falando sobre as consequências do pecado. Todo pecado tem uma consequência. Não tem jeito, Osés. Todo pecado tem a sua consequência. Por mais que o Senhor Jesus nos perdoa, mas a consequência do erro, ela vem. Ela vem. Então, se eu sei que eu sou vulnerável em algum ponto, eu tenho que buscar prevenir. Eu preciso criar muros de proteção naqueles pontos de vulnerabilidade, para que o inimigo não ataque, destrua e me faça pagar um preço alto desnecessário. O inimigo da nossa alma, ele olha e acompanha a nossa trajetória, e ele sabe onde é que os nossos pontos fracos. Vou dar um conselho a vocês. Procure proteger a mente de vocês. Proteja a vossa mente. Proteja a vossa mente. Eu estou procurando ao máximo proteger a minha. Ao máximo. Organize o coração. Faça uma limpeza. Já viu aquelas mulheres, irmã Sibeli, que vai fazer aquela faxina na casa? Não tem aquele dia que você vai fazer aquela faxina? Que aí você pega tudo, coloca tudo lá fora e limpa tudo, e aquilo que não presta você coloca num saco e bota lá para o caminhão buscar. Não é assim que funciona? Vamos fazer isso com o nosso coração. Vamos limpar o nosso coração.
Vamos limpar. Eu lembro, eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu lembro de uma época, minha mãe morava aqui na cidade ainda. Rapaz, e tinha tanto cacareco velho em casa, tanta coisa velha, sabe? Ah, mas isso aqui eu vou usar em algum momento. Ah, isso aqui eu vou guardar porque eu vou... Ah, mas isso aqui vai servir para mim talvez. Isso aqui. E tinha uma cacarecada de trem. Essa palavra é nova, cacarecada, né? Tinha um monte de trem que não tinha sentido ter aquilo dentro de casa. Aí um dia, pastor Zé Carlos, eu falei, rapaz, vou dar uma geral aqui. Rapaz, eu comecei a juntar trem. E fui juntando, irmã. E fui juntando. Aqui que dava para vender, nós vendia. O que não prestava, colocava no saco. E minha mãe não estava entendendo isso. Quando eu estava juntando as coisas, ela estava atrás de mim, zangada comigo e chorando. Não vai jogar fora. Isso pode servir. Você lembra, Gênesis? Não vai jogar e tal. Eu disse, eu vou jogar. Não, mas sou eu que mando em você. Eu disse, não, só tem 60, eu que mando a senhora já. E fui. Com muito respeito, amo, sou apaixonado da minha mãe. Mas eu precisava de fazer aquilo. Quando terminou, Zé, que eu tirei todo aquele entulho. No outro dia ela deu uma volta e disse, meu filho, mas que coisa boa. É porque nós somos apegados. Nós nos apegamos a coisas desnecessárias. Nós nos apegamos às coisas ou em coisas que não tem sentido. Ah, aquele prego torto, todo enviesado, não vou deixar aqui porque eu posso precisar dele amanhã. Aquele pneu de carro que está rasgado na banda, não, vou deixar aqui que talvez amanhã eu mando fazer um manchão aqui, eu mando remendar aqui, eu vou usar um pouco, talvez dá para me tirar no prego. Às vezes nós fazemos isso com o nosso coração. E nós vamos acumulando coisas em nosso coração, vamos acumulando, e aquelas coisas que a gente acumula no coração que não deveria, é os pontos de contato do inimigo para causar destruição na nossa vida. É os pontos de contato. Limpa a sua mente, limpa o seu coração, jogue tudo para fora. Faça uma limpeza geral. Faça uma introspecção, uma retrospectiva. Olha quais foram os erros que você, eu, nós cometemos no passado e ficou coisas não resolvidas. E a gente carrega isso. Mas essas coisas são pontos de contato do inimigo da nossa alma. Aí fica lá aquela ferida. Eu comecei a melhorar, Satanás vem cá e... Já viu aqueles machucados que está quase sarando, aí você vai e arranca a casquinha? Tá. Já viu? Já passou por essas coisas? Está sarando, já está sarando, aí vem, arranca a casquinha, chega, sai sangue de novo. Ô prova, vai ter que passar por todo o processo de novo. Resolva. Não deixe esses pontos vulneráveis na sua vida. Elimine isso. Elimine essas coisas e Deus vai te abençoar, meu querido. Deus vai te abençoar, minha irmã. Deus vai te abençoar, meu irmão. Nós precisamos avançar, nós precisamos mudar de nível. Não dá para a gente enfrentar as mesmas coisas, os mesmos problemas o tempo todo, não dá. E o inimigo, ele é terrível, ele sabe. E por último, nós temos a morte eterna, que não preciso ser longo nisso aqui. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Na próxima terça, talvez a gente fale um pouco sobre a morte eterna, que é a pior consequência da vida de uma pessoa. Porque enquanto ele está vivo fisicamente, ele pode ser recuperado da sua morte espiritual. Mas uma vez morto fisicamente, ele jamais se recupera na sua morte espiritual. E a morte espiritual acarreta na morte eterna.
a eternidade sem Deus, a eternidade longe da presença do Senhor. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, sentadinho como você está, sentadinho. Querido Senhor Jesus, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor conhece a minha vida, sabe das minhas fragilidades. Todos os dias é uma batalha. O Senhor conhece também a vida dos meus irmãos. Ensina-nos a limpar o nosso coração. Nós não podemos deixar pontos de vulnerabilidade no nosso coração. Nós precisamos resolver as pendências espirituais. Precisamos resolver as pendências que nós mesmos provocamos. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos. Precisamos passar por uma limpeza. Precisamos tirar todo tipo de entulho. Precisamos, ó Pai, da água do Espírito, sendo, ó Deus, jorrada em nosso coração. Precisamos do Teu sangue para nos limpar. Precisamos da Tua ajuda para resolver os nossos problemas. Por vezes, Pai, nós até queremos, mas a gente está sem força, está sem disposição para enfrentar esses problemas, de tirar, ó Deus, esses entulhos de dentro da nossa casa espiritual. Às vezes nós nos apegamos a coisas, a situações. Às vezes a nossa razão prepondera em nós. Às vezes nós não temos forças. Mas eu peço a Ti, Senhor, em favor de cada um de nós, nos ajuda. Tem misericórdia da nossa alma. Ajuda-nos a limpar o nosso coração. Ajuda-nos a limpar a nossa mente, a tirar os entulhos que ao longo dos dias foram acumulando. Pensamentos que não são de paz, mas são de guerras contra o Espírito. Pensamentos que são gerados por situações que há em nosso coração. Pai, nós precisamos eliminar esses pontos de contato que o inimigo tem dentro de nós. Nós queremos, ó Deus, queremos ser livres na Tua presença. Queremos estar preparados, ó Deus, para encontrar com o Senhor. Queremos estar prontos para o dia da Sua volta. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoe a Tua igreja. Que a paz do Senhor Jesus possa estar em nosso coração. Que o amor do Senhor possa predominar em nós. É a oração que fazemos agora, Pai. Nos ajuda, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.